Qual a primeira e mais urgente necessidade que você tem quando você nasce? Ar. Qual a substância mais abundante no mundo? Ar. Qual a segunda coisa que você precisa? Você precisa de líquido, você precisa de água. Qual a segunda coisa mais abundante no mundo? Água. Qual a terceira coisa que você precisa? Alimento. Qual a terceira coisa mais abundante no mundo? Alimento. Então, o mundo é evidentemente bom para um animal. Porque é isso que eu preciso como animal, em primeiro lugar. Ar, água e alimento. Aquela que eu preciso com mais urgência é extremamente difícil eu nascer num lugar que não tem. Essa eu preciso logo depois de nascer. Quantas pessoas nasceram num lugar que não tem ar? Pouquíssimas. A maior parte nasce em lugares que tem ar. Aí ela vai precisar de líquido, água e alimento. Logo depois aparece, porque a água é a segunda coisa mais abundante, tem em toda parte. Mesmo na própria Bíblia, tem algumas passagens que incentivam a gente a fazer isso, quando diz provar e ver de que o Senhor é bom. Não, exatamente, você pensa bem, porque assim, você está falando assim, como você vai julgar se tem um Deus bom, se você não o conhece? Então, não dá, mas deixa eu julgar o mundo. E ver se o mundo é bom. E o mundo parece incalculavelmente favorável para a existência animal. Não, mas tem os universos e as galáxias e é tudo vazio. Não sei, é vazio, eu nunca estive lá. As galáxias não existem para mim como dados da realidade. Elas existem como luzes no céu. Isso é tudo vazio, é especulação vazia. O universo vazio é uma especulação vazia. O universo em que eu vivo é muito cheio, porque tem ar, água e alimento. E tem até gente que gosta de mim. Não somente. Daí você pensa, até aqui, essa aqui é de luxo, é necessidade de luxo. Não é necessário, mas é um luxo. Gente que gosta de você. Tem desde que você nasce. Caramba! Antes de você nascer, já gostavam de você. Nem tinha visto a sua cara, já gostavam de você. Então, é tudo que é. Isso quer dizer algo que é mensuravelmente ou objetivamente bom. Quer dizer que eu experimento o mundo subjetivamente como bom o tempo todo? Não, eu também bato meu dedão em pé de mesa, pô. Então eu não experimento o mundo como bom o tempo todo, mas objetivamente, ele oferece todos os meios para que eu tenha uma vida agradável. E esse para mim, tem duas deficiências no argumento do mal que há no mundo. A primeira deficiência é o mal que há no mundo não existe. Primeira deficiência, ele não existe. Não existe por quê? Porque mal ou sofrimento é uma experiência de um sujeito. Não existe nenhum sujeito, humano ou animal ou angélico, que experimenta todos os sofrimentos. Você experimenta os seus, eu experimento os meus. E os seus aumentam um pouquinho assim nos meus. Os seus chegam para a minha vida deflacionados. Não é assim? Então, não existe o mal do mundo. Os sofrimentos. Quem é a vítima dos sofrimentos do mundo? Você é a vítima dos seus sofrimentos, eu sou a vítima dos meus sofrimentos, você é a vítima dos seus. Então, eu admito, eu concordo em 100%, 200%, com a ideia de que o sofrimento de uma vida individual é uma montanha. Eu acredito, eu aceito essa proposta. Eu tenho a imaginação literária, educação literária e educação histórica suficiente e vida suficiente para admitir o sofrimento de todos os seres sencientes. De cada ser senciente é uma montanha. Cada um experimenta uma montanha de sofrimento no curso da sua vida. Isso eu admito. Ninguém experimenta o oceano de sofrimento da existência. Eu não aceito um Deus porque com tantos males no mundo. Não existem tantos males no mundo. Existem os meus sofrimentos. A minha vida é os meus sofrimentos. A sua vida é os seus sofrimentos. Os sofrimentos da minha esposa são uma parte considerável dos meus. Os seus não são. Não é porque eu não gosto de você, entendeu? Certo? Mas vamos falar a verdade, vamos falar a realidade da vida. Então, ninguém experimenta os sofrimentos do mundo. Cada um experimenta a sua própria montanha.
de sofrimento. Não é isso? E por que eu não acho que essa montanha de sofrimento seja uma objeção à existência de um Deus bom? Eu acho que essa montanha de sofrimento não é uma objeção à existência de um Deus bom. Porque a maior parte das pessoas, historicamente, a maior parte das pessoas não morre sepultada sob essa montanha. Existem pessoas que morrem sepultadas sob a montanha dos seus sofrimentos. Eu já as vi. É trágico e terrível. Mas a maior parte não morre sepultada sob essa montanha. A maior parte morre sentado em algum canto dessa montanha, olhando as árvores que ele plantou e os rios que ele dos quais ele bebeu. Ele olha, olha aqui os meus filhos que cresceram, esse aqui é médico, aquele ali, aquele ali morreu. Diz, olha meu trabalho, uma ou duas competências profissionais, uma ou duas realizações que ele fez. E, puxa vida, essa montanha é muito dura, eu nunca vou conseguir escalar ela e transcendê-la. Mas tem uma paisagem interessante nela. Então a maior parte das pessoas morre sentada sobre algum lugar dessa montanha. Alguns podem morrer até bem no sopé dela e falar, puxa vida, meu Deus, como foi duro. A montanha é bonita, mas eu nunca vou poder participar dela. Talvez não tenha valido a pena. Mas ela não morreu sepultada sob ela. Eu conheci, existem pessoas que não. Chegam lá no último suspiro. Não valeu nada. Foi tudo ruim. E ela passou por experiências que você não tem como resgatar. E ela morre sepultada sob a montanha do seu próprio sofrimento. E isso é trágico e terrível, e extremamente doloroso. E nessa hora, eu não sei o que responder para ela, porque eu não tenho como tirá-la debaixo da montanha e sentar ela em algum lugar da montanha. E eu não sei se foi culpa dela ou se não foi, não me interessa também. Porque quando eu tenho sofrimento, não me interessa se a culpa é minha. Certo? Mas a maior parte não morre assim. E eu já vi muitas pessoas morrerem. Vocês já viram muitas pessoas morrerem? Então, a maior parte não morre assim. A maior parte chega lá velhinho e no final e fala, não, foi bom ter os netinhos, ter os filhos, eu fiz isso aqui no meu trabalho. Pagou todos os sofrimentos? Não, mas foi bom. O que eu fiz foi bom. Isso quer dizer que a minha existência foi um bem. A minha existência é boa, é um bem. Entendeu? Então, é isso que eu vejo. Quando você fala da montanha de sofrimentos de uma pessoa, eu acho que as coisas que ela planta nessa montanha geralmente supercedem, você entendeu? Ou a montanha que ela sofreu. Alguns também chegam no topo dela e falam assim, não, todos os sofrimentos da existência são nada comparados com esse topo, esse cume. Outros voam a partir do cume dela e falam, não, olha, você não tem ideia de quanta felicidade nos espera. Tem isso, são minoria, uma menor parte. Talvez eles estejam mentindo ou enganados, tudo bem. Mas a maior parte não morre soterrada sob a sua montanha de sofrimento. Isso é um dado, isso é um fato da vida humana. Então, alegar esse sofrimento, como argumente que o mundo é fundamentalmente mau, e se ele tem um agente, esse agente também é mau. É falso, não é baseado nos dados da experiência. É usar uma figura de linguagem, os males que há no mundo, os sofrimentos que há no mundo. Isso é apenas uma figura de linguagem, isso não é um ente real. Como véu para te encobrir o que é a realidade da vida humana, que é cheia de sofrimentos e você tem todo o dever de fazer o máximo para aliviá-los. Então, eu acho que o argumento é retoricamente poderoso, mas intelectualmente fraco, porque exatamente, é só uma figura de linguagem. Mas e no caso do sofrimento? Porque, sim, eu concordo com isso que o senhor disse, mas eu acho que a questão está muito mais no como fazer face ao sofrimento. Às vezes ele não está soterrado sobre uma montanha de sofrimento, tem um montículo de sofrimento, mas a experiência que a pessoa tem naquele montículo de sofrimento a desespera, enquanto uma pessoa que tem uma montanha de sofrimento, ela não se desespera. Não se desespera. Ué? E esse desespero, que é uma espécie de morte terrível, ainda que seja completamente injustificado, porque são sofrimentos ela mínimos. Ela se desespera até o fim da vida? Alguns sim. Alguns sim. Então, esses aí é o seguinte, você morreu enterrado sob a montanha de sofrimento. Ainda que essa montanha fosse nada. Ainda que, olha, se a sua montanha era só um morrinho,
Não me não vou ser eu que vou diminuir o seu sofrimento, entendeu? Eu não sei. Porque eu não experimentei sofrimento, como a gente falou, é uma experiência subjetiva. Então, eu não estava lá, não fui eu que eu sofri. Eu sofri os meus. Certo? Você sofreu os seus, eu não sei que tamanho eles têm na sua cabeça. Eu sei que o sofrimento só existe na cabeça. Isso é uma coisa interessante. Você entendeu? Então eu não sei. Como dar a medida certa, equalizar a reação nossa ao nosso sofrimento? Como medir da maneira certa e não hipertrofiá-los? Superestimá-los. Lembrando que você morre. E que é o seguinte, olha, a morte na pior das hipóteses é um sono. Como diz Sócrates. Deixa eu só dormir. Mas descansei. Só tem uma coisa que diminui os sofrimentos da vida. É você saber que eles acabam. Opa. Aprendi uma coisa com um psicólogo, que é que existem pessoas biográficas e outras biológicas. As biológicas crescem, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. As biográficas estão sempre a criar uma vida muito própria. E eu gostava de ouvir um comentário sobre esta coisa. Portanto, as biográficas estão sempre a criar a sua própria vida. Isso é, e como é, na minha idade estou com esse problema. A maior parte dos meus amigos são biológicos, eu sou biográfica e depois não dá para andar com eles. Só tem uma solução para esse problema. E talvez não seja o que você quer ouvir. Então, diga. Muda de amigos. Como outros amigos. Já viste, mas é que estou aqui com vocês. Eu passei a vida a mudar de amigos, porque senão... Sim, a gente tem quase que o dever de... Não, esses amigos agora não servem mais. Eu não sirvo para vocês e você não serve para mim. No outro dia encontrei um velho amigo, que já não via pai há 25 anos, que é muito conhecido em Portugal, que é o Zé Castelo Branco. Não sabem quem é. É um rapaz que é irmão de um dos fundadores do Brasil do Moçambique, e que é sobrinho trineto de Gungunhana. E pronto, tem o melhor e é bom que ele tenha orgulho nas suas raízes, portanto, é do melhor que havia de europeu na Índia, é primo do nosso primeiro-ministro, portanto, Brahman há 600 anos, cristão há 600 anos, mas era o Marajá, e o nosso primeiro-ministro um é sobrinho e o outro é mesmo neto. E depois também o melhor, e eu tenho estado a dar-te um certo apoio, e fiz-te dizer que tu tens que afundar as raízes, e tu tens raízes ótimas que ele nem sequer tinha consciência disso. Mas eu, por exemplo, com as pessoas da moda, elas estão sempre, devias fazer uma cirurgia plástica aqui, ali, acolá, e ele já estava, Maria, como é que tu estás assim? Tu tens que fazer um lifting, tu tens que fazer não sei o que, não sei o que mais. E portanto aquilo eu pertenço à moda, eles tratam-me como pertencente à tribo, mas depois também tenho que me afastar, apesar de gostar de algumas pessoas. É verdade. Essa não é uma classificação inapropriada para mim, mas algumas pessoas tendem a tentar fazer uma biografia, outras não, são meramente biológicas ou tendem a reduzir-se à função biológica, e isso é muito prejudicial para o ser humano, como eu estava falando. A ideia de você ter uma narrativa autoconsciente é praticamente indispensável para a felicidade humana. A ideia de que as pessoas têm que saber isso e fazer isso espontaneamente, sem que elas sejam ensinadas isso, e que eu discordo profundamente. Eu acho que isso é uma deficiência da elite que é capaz de educar. Eu acho que as pessoas que são capazes de educar é que deveriam ter esses conceitos e incuti-los na educação de diversos modos, para que desde criança as pessoas vão aprendendo essas coisas. Eu não as culpo. Sinceramente, eu acredito, eu sou semi-hindu, né? E o hinduísmo diz: o Shudra não peca. Quem está lá embaixo na escala, ele não peca. Porque ele é o ente mais passivo, ele depende da iniciativa de outros superiores a ele. Né? Então, eu não vou atirar pedras neles,
Porque se de vez em quando ter um dia de chuva é muito gostoso também. Certo? Então, não, hoje eu quero só deitar na rede. Por quê? Porque eu sou apenas um bicho. E é gostoso deitar na rede. Então tá bom. Se eu acho que Deus perdoa eu fazer isso uma vez, talvez ele perdoe o outro fazer 365 mil. Quem sou eu pra dizer que não? Mas voltando, quer dizer, a gente não pode julgar. Ou você tem uma resposta para existe um Deus bom que cuida de tudo, ou você não tem. Ou você sabe isso, ou você não sabe, certo? Então a primeira coisa que o cara tem que olhar e falar, não sei. E isso aí é muito difícil de saber. Essa é a segunda coisa que o cara tem que saber. Por quê? Porque Deus é um ente muito abstrato. Entendeu? Assim, até você entender o que é mais ou menos essa ideia, é muito difícil, demora muitos anos. Então isso não dá pra você saber. Mas então, parte de uma coisa mais evidente. O mundo físico é bom ou mal? Não, o mundo físico é bom. A vida humana é boa. A vida humana é boa. A vida humana é celestialmente boa, angelicalmente boa, divinamente boa? Não. Mas compara a sua vida com a vida dos leões ou a vida dos cachorros e você vai ver que a sua vida é muito boa. Posso fazer outra pergunta? Oi. Como é que a gente pode, que é uma coisa que me tem posto dúvidas, como é que se pode destrinçar facilmente entre o que é agnóstico e o que é cristão? Facilmente não se pode. Então, há um método. Facilmente não se pode. Se fosse fácil, não seria um negócio tão recorrente. Entendeu? As distinções entre heresia e ortodoxia fáceis, você vê que elas não retornam com muita frequência na história. Elas aparecem uma vez, daí é resolvido. É o seguinte, ninguém cai naquele negócio de novo. Se é um negócio que não, volta de outra forma, volta daquele jeito, bota aquele jeito. Aí você vê, porque a distinção entre uma coisa e outra, evidentemente, não é fácil. Professor, um sujeito que se mata, por exemplo, ele não acha que a vida dele, que um leão é mais feliz que ele? Não sei. Porque, por exemplo, o leão não se angustia, o leão não fica deprimido. Não sei, eu não sou leão. Eu acho que alguns se deprimem, sim, até a morte. Eu acho que tem animais que ficam deprimidos e também são enterrados sob a montanha do seu sofrimento. Os budistas dizem o seguinte, os animais sofrem mais que você. Os budistas dizem, a vida humana é a melhor de todas porque é a que mais balanceia sofrimento e satisfação. Os seres inferiores ao homem têm sofrimento demais, então eles são sempre soterrados sob seus sofrimentos. E as formas superiores, angelicais, celestiais e divinas, estão todas cheias de satisfação, então eles ficam embriagados na sua satisfação, também não podem alcançar a iluminação. Então eles também não prestam para nada, são todos vagabundos que ficam deitados na rede, que a vida é gostosa. E não, a vida humana é a melhor, porque não tem sofrimento, satisfação, dá para você medir as coisas e pensar, peraí, tem um jeito de se livrar desse problema? E eu vejo, quando eu olho os animais, embora, como eu falei, eu vejo qualidades nobres e beleza nas espécies de animais. Eu também vejo muita tristeza. Eu vejo a impossibilidade de escapar da sua forma determinada para você de maneira que você não compreende. Mesmo de falar sobre ela, né? Mesmo de falar sobre ela. Mesmo de chorar sobre ela e falar, olha, não, deixa eu escrever uma tragédia. E falar como foi ruim a minha vida. Nem isso você não pode fazer. E a gente pode, a gente faz isso toda hora. E outra, objetivamente, eu percebo e apreendo o mundo com mais competência do que os animais. E se o mundo contém uma série de bens úteis e necessários e agradáveis, e o mundo obviamente contém isso, porque tem alimento, tem água, tem conforto, tem coisas gostosas, é muito evidente que tem isso no mundo. Se eu apreendo o mundo melhor do que os animais, eu tiro dele mais do que os animais, e o mundo é melhor para mim do que para eles. Evidentemente. Percebe? É que a gente tenta o seguinte, não, deixa eu medir o grau de satisfação. Não, peraí, você não pode medir isso aí, porque isso aí é muito variável. Um dia eu tô feliz da vida, outro dia a vida é uma droga. Eu tenho que olhar o seguinte, não, o que o mundo objetivamente oferece? Para mim e pro cachorro. Professor, na religião hindu, qual é o fundamento da sacralidade das vacas, por exemplo? Pô, eu não sei.
Posso dar uma sugestão? Eu acho que é porque... pode, por favor, perdão, desculpa, é que eu tenho ressonância secundária, eu demoro um pouquinho. Daí... Vamos lá ver, as vacas foram um dom de Deus, ou dos deuses, porque transformam a erva em material de construção, em material para queimar, em material para adubar. Eu acho que é porque é o seguinte, vaca É muito útil. é o único bicho que tudo dela é bom. Mas eles não as comem. Portanto, o que elas fazem mais é transformar a erva das monções em material de construção, em adubo. Não, os chandalas as comem. Quem? Os párias as comem. Ah, os palhas comem. Sim, eles não podem matá-las, mas depois que elas são mortas, a carne é distribuída para eles. Mas são mortas ou morrem? Morrem natural, não podem ser mortas. Mas é o único bicho que tudo é bom. Até assim, a merda e a urina é bom. É útil, é benefício. Tudo daquele bicho é bom. A pele é boa, o leite é bom, a carne é boa, o couro é bom. Tudo é bom. Tudo. Você quer saber se o mundo é bom? Olha uma vaca, exatamente. Olha isso aqui, existe isso aqui, caramba. Tira uma coisa ruim disso aqui. Não dá. Uma vaca jamais padecerá de gnosticismo. Um dono de vacas jamais padecerá de o boiadeiro vai falar, cara, sabe ter ideia de como a vida é boa. Não é à toa que sempre foi um símbolo da riqueza, ou da prosperidade, ou da abundância. Né? Então, o bicho é enorme e tudo que sai dele é bom. Essa ideia... Desculpa. Não, por favor. Eu ia falar que a ideia de gnosticismo, muitas vezes, eu tenho a impressão de que passa por uma ignorância mesmo das pessoas a respeito da história do pensamento do cristianismo e como as coisas funcionavam em outros tempos, e muitas coisas que são chamadas de gnose hoje em dia. Não, assim, nos últimos séculos ficou muito fácil acusar tudo de gnose. Certo. Até por medo, talvez, de arriscar. Não, sim, pode ser por prudência, por medo, pode ser por motivos os mais justos, mas é sempre uma distinção difícil de fazer. Como você falou, o que não é difícil não é resolvido. O que não é difícil é resolvido. Mas mesmo nos gregos antigos, por exemplo, se a gente pegar as tragédias, aí tem sempre aquela concepção do ser humano num mundo onde ele é um joguete um pouco dos deuses, assim, e os deuses fazem o que quer. Mas os gregos eram meio gnósticos. Eles eram 90% gnósticos. Então não é uma coisa propriamente, não é uma coisa tipicamente moderna. Não, eles eram tão gnósticos que o próprio Plotino falou. Né? Perguntaram para o Plotino, por que o senhor não vai fazer lá os ritos lá no templo com os deuses? Ele falou, os deuses é que tem que vir aqui me visitar para aprender comigo, eu vou lá aprender com eles. Esses deuses aí não valem nada. Mas qual é a atitude gnóstica para a gente já agora tem alguma ideia de explicar isso? Oi? Por conhecer a atitude gnóstica, eu tenho imensas dúvidas em relação a isso. O que é uma atitude gnóstica? Você tem duas, né? Você tem aquela que o mundo é mau porque ele não é uma criação direta de Deus, mas a criação de um demiurgo intermediário. E a outra, não, o mundo material é divino, ele já é a mesma coisa que a fruição da contemplação da divindade no céu, que sobirá no céu. Então, ou é uma contrariedade total entre o mundo físico e Deus, ou uma reabsorção absoluta, uma identificação dos dois. E no mundo grego parece que está meio fundido as duas coisas. Sim, uma hora outra. Isso é uma característica dos movimentos gnósticos. Geralmente, quando aparece um movimento com uma afirmação, aparece rapidamente outro com a afirmação contrária. Posso fazer uma pergunta também? Desculpa. A mim me falta agora a ligação na cabeça, como a gente saiu do... Estava no tema casal e do espicaçar e do fazer sofrer. Vamos voltar para Vamos lá aprender. E depois fomos para os animais, agora seria talvez e o ser humano sendo animal. Sejamos que concordamos nisso, basicamente. O que faz o ser humano, então, sofrer, talvez no casamento? Ou o que lhe dá a felicidade? A estimativa errada, aquele... Vamos voltar àquele tema, exatamente. Esse aí, porque no intervalo apareceu a pergunta de sobre as pessoas que têm a dúvida, sobre a dúvida. O mundo é
bom e feito por um Deus bom que está cuidando de mim, ou ele é uma história, a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. E eu falei, olha, você não pode responder essa pergunta por argumentos teológicos se ela aparece em algum grau como dúvida para o indivíduo, como dúvida pessoal, subjetiva ou suspeita. Você não deve tentar resolvê-la teologicamente. Você não pode, porque por mais bom que seja Deus, você tem muita pouca experiência direta da bondade dele. Empiricamente, você não saberia dizer se Deus é bom ou mau. Por mais argumentos teológicos que você tem. Os argumentos teológicos vão servir então apenas de inflação mental. É isso que São Paulo quer dizer com a ciência incha. Lembra quando São Paulo fala a ciência incha? Esses argumentos vão ser uma inflação mental que o primeiro sofrimento da vida vai estourar o balão e vai fazer você perder a fé. Então você não deve olhar assim. Você deve olhar de baixo para cima. Não olha do Deus se ele é bom. Olha o seguinte, o mundo material, o mundo corpo, o mundo físico é bom. A terra é um tapete que se estende. Essa aqui é a verdade. Isso aqui é muito bom. Tá cheio de vaca pra gente comer, fazer churrasco, tá cheio de água fresca pra gente beber, tem até uva pra gente fazer vinho, entendeu? E caramba, isso aqui é bom pra caramba. Difícil, mas bom pra caramba. Então esse é o primeiro dado. Então se isso aqui foi feito, eu acho que até que foi legal o cara que fez. É que nem um carro, um automóvel. Se o seu automóvel quebra, você não chega e amaldiçoa as fábricas de automóveis e fala que elas são inúteis e más. Então por que você comprou o carro desde o começo? Você vai comprar outro. Seu carro quebra, você vai comprar outro, seu desgraçado. Você está falando aí que é tudo mal e não sei o quê, mas você vai comprar outro. Então, não. Gente, tem um preço, é difícil, né? O mundo é às vezes ambíguo, os sofrimentos são muitos. Mas como um todo parece que a experiência geral é que 51% bom. 51% bom é bom. Entendeu? Como a gente falou, a gente não quer diminuir os sofrimentos dos seres humanos e dizer que ou diminuir a experiência de conhecer alguém que morreu soterrado sob a montanha dos seus sofrimentos, porque isso é muito terrível de ver. Mas isso não é a maior parte dos casos. É mentira. Se eu falar que é a maior parte dos casos, é mentira. Eu estou mentindo. Eu estou usando minhas ideias para encobrir os fatos. Os dados, vai entrevistar de velhinho em velhinho, pessoas que estão próximas e que sabem que estão próximas da morte. E vai perguntar se a vida dele valeu a pena ou não, se é bom, se foi bom. E ele vai falar, não, é bom, eu tenho os netinhos, tenho os filhos, eu fiz isso aqui, eu fui... É bom. Mas e a morte, não sei, de uma criança que nasce e sofre terrivelmente e morre dilacerada pelos sofrimentos aos 5 anos de idade? Terrível! Terrível. Ela teve uma montanha de sofrimento. Ela morreu soterrada sob ela? Não sei. Ela não pode dar testemunho do sofrimento dela. Para que eu compreenda. Eu posso dar uma sugestão para isto? Que eu estou em geral, as crianças vêm mais para as crianças e os doentes, vêm mais para a família aprender acerca deles mesmos do que outra coisa. Todos os problemas são sempre chamados de atenção e a gente ultrapassa os problemas perguntando a nós mesmos o que é que eu tenho a Deus. Para mim é perguntar a Deus o que é que eu tenho a aprender com isto, o que é que eu estou a fazer errado. Quanto mais problemas tu tens, é que estás longe da tua missão na Terra. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem um jeito de você resolver essa questão sobre a criança que morre sob um sofrimento terrível. Perdão, tem uma solução para isso, sim. Comece a visitar todos os dias a parte do hospital onde estão as crianças que têm doenças incuráveis e que vão morrer delas, e elas sabem que vão morrer delas. E comece a conversar com essas crianças. E veja que tipo de seres humanos elas são.
Se elas são seres humanos interessantes que você gostaria de amar e que tivessem com você aqui por muitos anos. Ou se elas são seres humanos horríveis e hediondos que, nossa, que bom que a gente vai ser de muito rápido. Então, se ela é um ser humano maravilhoso, que eu gostaria de amar e que eu gostaria que tivesse aqui, ela é um bom ser? Ela é um bem? Ela tem uma boa vida? A vida dela é boa. A vida que ela produz, que ela cria. Vida é aquilo que você produz, não é aquilo que você experimenta, pô. Quando eu bati o dedão na mesa, a mesa também sentiu a batida, recebeu a batida do meu dedão, entendeu? Então assim, os dois, sofreram o mesmo. Então, isso não é a minha vida. A minha vida é o seguinte, não, o que eu faço em relação a isso? Entendeu? Agora eu chuto a mesa e quebro e fico sem mesa? Eu falo, não, cara, a mesa é muito útil. E aí, mesa, beleza. Por favor, não fique no meu caminho. Então você vê que você vai ver aquelas crianças, elas geralmente são quase angelicais. Elas têm uma resignação e uma serenidade diante da sua própria morte, da sua própria dor, do seu próprio sofrimento. Quase de anjos, ou de santos, ou de pessoas, de seres excepcionais, que eu acho que eu não teria se eu estivesse naquela situação. Eu reclamaria, muito antes disso eu reclamaria. Eu estaria amaldiçoando os céus e falando, meu Deus, o Senhor criou tão mal, o Senhor não vale nada. E, então elas têm isso. Então eu tenho que julgar, puxa, o sofrimento é ruim, mas ela é um bem. E quando eu falo, não, essas crianças não deveriam existir, eu estou negando para elas a oportunidade de ser um bom ser. De ser a pessoa maravilhosa que ela é, pô. Eu estou de fora julgando que a vida dela não deveria existir. Não vale a pena. Não vale esse sofrimento. Mas será que ela julga que a vida dela não vale? Se ela julgasse que a vida dela não vale, ela estaria amaldiçoando todo mundo ali por ter aquela doença. Mas não é geralmente assim que elas reagem. Elas reagem como seres de alto valor, de maneira geral. Vocês já observaram isso? Se você não observou, vá visitá-las. E quando eu digo, não pode ter um Deus que cria uma vida assim, porque é muito sofrimento injusto. Bom, a bondade dela também é injusta. Nenhum de nós a merece. Ou toda injustiça é cometida contra você. Nenhuma injustiça é cometida a seu favor na existência, pô. E se essa injustiça foi cometida a seu favor? E você não sabe. Você entendeu? Então, Nós só percebemos a contra. Né? Exatamente. Então eu estou dizendo. Então, olha, a solução final para essas vidas não valem nada. Mata as crianças que têm doença, assim, para elas não sofrerem. Mata todo mundo. Mata os doentes, mata os mendigos, mata os doidos, mata os pobres, mata os fracos, mata os cegos. Mata todo mundo, pô. Porque é sofrimento demais na vida. Sempre termina assim. Porque a vida deles não vale nada. Você entendeu? Então agora não, vamos olhar. Deixa eu olhar a vida dele. Da ótica dele. Deixa eu tentar entrar na ótica dele, pô. Ou ele não é um ser, ele não tem uma subjetividade humana real, ele não é merecedor dessa consideração. Eu julguei que as vidas só valem se você não tem doença incurável e dor e sofrimento quando você é criança. Eu julguei isso e eu julgo que as vidas que são assim desvalorizam o mundo. Será que elas desvalorizam o mundo? Porque elas me fazem com que eu me sinta mal? Posso? Opa.
eu como ontem comi açúcar, esqueço-me das coisas que vou dizer, portanto há duas coisas. Uma coisa é um trabalho que eu faço com um grupo que tem a ver com as constelações familiares e sistémicas, que se calhar sabe o que é. E outro. Para ver porque é que eu não posso comer açúcar, que eu esqueço-me da conversa. Então vamos lá ver. É a medicina tradicional chinesa e a forma como eles tratam as emoções. E japonesa também. E se calhar a ayurvédica, mas aquilo é uma complicação tão grande que eu nunca aprofundei muito o conhecimento ayurvédico. Então é assim. As emoções estão relacionadas com um órgão e a nossa bateria de energia universal são os rins e nós podemos repor a energia. Esta coisa dos quilómetros, por exemplo, a pessoa pode dar ordens ao próprio corpo, pondo a mão aqui no plexo solar e dizer o que é que quer. Tipo, joelho, vai-te a funcionar bem. Ou cura-te. Ou fígado, eu, por exemplo, tenho um fígado de estimação e dou ordem, o fígado funciona bem. Ou o fígado relaxa para eu dormir. Coisas assim. Bem, portanto, há um universo que não é considerado normalmente e que é praticamente ao nível mecânico. Por exemplo, eu tenho um colega que acabou por ser o meu médico de medicina tradicional chinesa, porque eu não tenho mente de engenheiro e que eu tenho que ter mente de engenheiro, e ele é que me faz a manutenção. Eu vou lá uma vez por ano e ele diz, olha, escreve aí um e-mail com tudo o que tu queres, mesmo as coisas que te parecem impossíveis. E ele tem aqui, quando eu chego lá ao Porto, ele dá-me uns medicamentos, uns medicamentos e diz isto e fala daquilo e não sei o quê, e aquilo repõe a maior parte das coisas. Bem, mas por exemplo, para o açúcar, eu tive que pedir ajuda a Deus. Tive um mês e tal sem comer açúcar. Tirando ontem. Que era o bolo de antes, pronto. O outro ponto era o quê? Era as emoções. Eram as constelações. As constelações são uma coisa que usa uma coisa que ainda não está provada cientificamente, mas eu estou-me nas tintas, que se eu estou à espera da prova científica já estava morta há muitos anos. Então aquilo usa uma coisa que se chama campos morfogenéticos, que tem a ver, por exemplo, com os peixinhos também. É parecido com a ideia de alma grupo. Então todos nós estamos a nadar dentro de um campo de energia. Nós aqui estamos a criar um campo morfogenético afim com o mestre e a reforçá-lo, que isto vai ficar para o resto da vida. Eu passei a vida em grupos de vanguarda e eu sei que a gente vai se reconhecer a vida toda de uma maneira especial. E portanto, nós fazemos uma coisa que às vezes parece espiritismo, mas não é. Então, a pessoa vai lá, há um facilitador e senta-se ao lado dela a pessoa que tem um problema qualquer. Pode ser arranjar emprego e a pessoa na semana seguinte arranja emprego. Pode ser os pais e os problemas com o pai, ou com a mãe, ou com o filho, não sei o quê. E uma das coisas que nós fazemos, e aquilo depois vê-se as coisas, e depois arranjam-se representantes para partes do universo dessa pessoa e depois desenvolve-se ali um drama. E a gente vê a harmonia a criar-se à frente dos nossos olhos. Portanto, é que não vale a pena estar à espera de provas. Nós agora, em Portugal, já estamos a pôr aquilo nos tribunais. Estive na primeira reunião na Faculdade de Direito em Lisboa. E agora vai haver um congresso, não sei se vou lá, porque já há muita gente de lá tratada que já não precisam de mim, eu vou tratar de outras coisas. E vamos pôr aquilo mesmo a funcionar nos tribunais, que no Brasil já funcionam. Vocês pegaram neste método que é do tal missionário alemão e fizeram criativamente aquelas coisas maravilhosas que vocês fazem. Se os dois adversários, está nos tribunais de família e menores, se os dois adversários fazem este método, o sucesso é de 100%, se é só um, é de 70%. E nós estamos a pôr isto porque, como dizia um juiz, dizia, eu antes disto tinha a sensação de estar a secar gelo. E a gente vê as coisas a fazer, por exemplo, durante a conferência hoje de manhã, houve muita gente que chorou. Houve um clique dentro de nós, aquilo é constelar. Sim,
não existem mecanismos puramente biológicos ou puramente psicológicos ou Agora, puramente deixas-me espirituais no nós, ser nós, humano. um dos casos, uma senhora que tinha uma filha a morrer com leucemia, uma menina de 7 anos, e nós tivemos a constelar isso tudo. Ela não morreu, estava numa grande aflição, toda a gente estava numa grande aflição, ela também já estava com o corpo todo estragado, acabou por morrer, mas morreu em paz, a família morreu em paz, já estava tudo pacificado. Sim, às vezes você pode resolver, ao menos interiormente, um problema. Mas às vezes não. Existem casos em que não. Você vê e a família foi destruída por aquilo. Tá? Eu morei muitos anos no centro de São Paulo e eu frequentava a Igreja do Carmo. E na Igreja do Carmo você tinha um serviço de cuidado dos mendigos. E eu conhecia a senhora que cuidava dos mendigos. E ela cuidava deles já há mais de 25 anos, mais de 30 anos, quando eu frequentava a igreja. E ela conhecia as histórias pessoais de cada um deles. E ela sabia quais eram os que tinham sido soterrados ou oprimidos ou destruídos por sofrimentos dos quais eles eram maximamente inocentes. Tá? Por exemplo, tinha um senhor que tinha migrado do Nordeste, deixado a família lá, quando era jovem. E aí começou a construir uma vida em São Paulo, foi juntando dinheirinho, comprou um cantinho para ele, comprou as passagens para a família, trouxe a esposa e os filhos. No dia que eles chegam, ele vai levá-los para o aeroporto, ele até comprou um carrinho. E ele sofre um acidente de carro e ele foi o único que sobreviveu. E aí ele sai do hospital e volta para aquela casa que ele lutou tanto para construir, para abrigar aquelas crianças e aquela mulher. E o mundo dele desapareceu inteiro. E ele simplesmente começou a beber, perdeu tudo. Ele não conseguiu se levantar, cara. Depois ele considerava aquele sofrimento, ele não conseguiu se levantar. Ele foi soterrado. Morreu muitos anos antes de morrer. E não conseguiu se levantar. Então existe o sofrimento invencível. Existe o sofrimento invencível. E eu imagino que é possível, se você tem uma criança e você vê ela morrer dolorosamente nova, por mais angelical que ela seja, você vai ter um conflito, talvez tenha um conflito interno a vida toda, e talvez esse conflito interno, a única solução, o único alívio desse conflito interno seja dizer: se existe um Deus animal, que seria eu. Esse sujeito vai ser soterrado, morrer enterrado sob esse sofrimento. Eu não sou o juiz dele, eu não sou o juiz da alma dele, se ele vai se matar, se ele vai beber, se ele... Eu não sou o juiz dele, realmente. E, embora isso seja terrível, e eu tenha visto isso, testemunhado isso de perto, e sei o quão terrível é, eu sempre acreditei nos meus próprios olhos. Né? Lembra que eu falei? Então, assim, as pessoas, muita gente, quando eu era jovem, o pessoal falava: não, porque há muita fome no mundo, não sei o que. Quantos dias você já passou fome? Eu vou passar uns dias de fome, eu vou passar 4 dias sem comer. Eu quero sentir fome, porque eu quero acreditar nos meus próprios olhos. Eu quero ver que tipo de sofrimento é isso, até onde ele vai. É só no primeiro dia. Depende. Chega lá no terceiro dia, realmente ele é diferente. Mas o fato é o seguinte, quer dizer, não estou negando o fato real do sofrimento humano e dele ser às vezes tão imenso que você tem que calar respeitosamente diante da pessoa, solenemente diante da pessoa que sofreu aquilo. Você não vai chegar para uma família e dizer: não, você tinha a criancinha aqui, 10 anos, sofreu dor, como? Com impassibilidade, com generosidade, com bondade, com sorriso, e morreu. Tá? Você não vai chegar para eles e falar: não, mas o mundo é bom, tudo maravilhoso. Você vai calar, porque você não tem argumentos contra aquilo. E eu vou calar
E vou me sentir muito mal por isso, por eu não poder aliviar o sofrimento deles. Por não poder curar aquilo. Mas não poder curar aquilo é um sofrimento meu, não deles. Eu não vou julgar o mundo agora, que o mundo é errado, a existência é errada e Deus errou, porque eu não consigo lidar com o sofrimento deles. Porque tem outros que, bom, eles sofreram o mesmo sofrimento e daí o cara consegue lidar. Entendeu, não? Tem outros que é o seguinte, não, como ele lidou com o sofrimento? Não, só um Deus pode resolver e curar todas essas coisas. Tem gente que passou a acreditar em Deus por causa desse sofrimento. Então, usar o sofrimento do outro como argumento contra a bondade do mundo, ou da realidade, ou a existência de Deus, eu acho que é vil e pernicioso. É vil porque é o seguinte, você está usando a nossa incapacidade de lidar com o sofrimento do outro. E não o testemunho do outro. E o testemunho dele vale mais do que o seu? Seja honesto. Se o sofrimento é algo grave e que exige consideração, dignidade, respeito, então o testemunho do que sofre é mais importante do o meu testemunho de ai, por que as pessoas sofrem? Olha só, que injustiça no mundo. Por pior que seja o meu sofrimento, ele é muito menor, não é? E o testemunho dos que sofrem verdadeiramente, profundamente, intensamente e inocentemente é quase que universal de virtude e bondade. Bom, se o mundo é mau, você o melhorou. Professor, até que ponto isso não é também uma armadilha, vamos dizer assim? Estamos enganados que talvez encarar dessa maneira estamos agindo com compaixão. Não, não é compaixão. Não é compaixão. Compaixão é calar diante do sofrimento da pessoa e é fazer o que você pode para ajudá-la. Isso é compaixão, porque é tudo que você pode fazer. Você não pode curar. Mas é que eu percebo, lá na Alemanha, moro no norte e é eminentemente luterano, claro. E essa coisa desse assistencialismo de ajudar a salvar a fome na África, tirar o fome da África, é muito envolvido nesse discurso, vamos dizer assim. Até a própria igreja luterana, quando faz as próprias campanhas, imprime essa culpa, e eu noto que a compaixão vai. É como se isso tudo fosse um pouco transvestido. Não, nisso. olha. Se alguém deixou de passar fome porque o cara mandou comida, alguém mandou comida e alguém deixou de passar fome, não me interessa quais são os motivos da pessoa. Se a pessoa fez isso porque ela estava sentindo culpa, se ela fez isso porque a igreja mandou, se ela fez isso porque alguém manipulou, se ela fez isso porque. Não me interessa. Realmente não me interessa. Sabe por quê? Porque as motivações dela não são um dado objetivo do mundo. São um dado da existência interior dela, é entre ela e Deus. Não quero saber. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Agora, o outro comeu. Isso é um dado mensurável do mundo. E eu sei, putz, passar fome é uma droga. É horrível. E ter um alimento é bom. Então, essa pessoa, pensa bem, essa pessoa melhorou o mundo. Se ela melhorou a vida dela, eu não sei. Mas ela melhorou o mundo. Que é mais importante do que melhorar a própria consciência, no fim das Sim. contas. Eu não sei se é mais importante. Honestamente, assim, Ao eu não menos sei. tem mais efeitos. Entendeu? Mas eu sei que é o seguinte, isso aqui é bom. E a parte que é ruim é apenas alegada. É alegada. Eu não sei o efeito final deste ato. Mas, como a gente falou, só os mortos são felizes ou infelizes. Porque você fez isso. Eu não sei daqui a 20 anos qual vai ser o efeito disso na sua psique. Agora talvez tenha sido uma rede de motivações confusas e complexas. Mas talvez um dia olhar a criança e ver, caramba, olha só, ela está corada de alimento.
apague todas essas motivações e mostre para a pessoa como é bom você alimentar alguém que não tinha. Eu não sei. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente fala, que é o seguinte, essa inflação de usar a mente como critério das ações humanas, do valor do mundo. Assim, não, usa o mundo físico, material, objetivo, primeiro. Porque ele te dá muita informação, ele te dá informação de que assim, a vida aqui é muito dura, mas ela é boa. Essas coisas surgem na cabeça da gente porque a gente é educado assim, ou tem uma coisa de temperamento? Olha, ela surge da cabeça da gente com o seguinte, porque a gente quer justificar ser a gente mesmo. Entendeu? Acho que a gente quer justificar a gente mesmo. A gente quer o seguinte, a gente quer que Deus vire e fale pra gente, você não tem culpa nenhuma. Entendeu? Você não tem culpa nenhuma. Tá? Você é inocente. Em você ninguém pode tirar pedra. Tá? Então a gente quer muito isso. O ser humano quer muito ser justificado. Entendeu? E ele não tem nenhum poder sobre isso. Você não tem nenhum poder sobre isso. Porque é o seguinte, olha, tá bom, talvez você seja justificado hoje e amanhã. Daí amanhã você vai lá e faz merda, pronto. Na Alemanha existe uma frase que diz: não existe nada de bom a não ser que tu faças. Não existe nada de bom a não ser que tu o faças. Exatamente. Pode pensar mil coisas ou Você pode... arranjar esquemas ou qualquer coisa. Diz que você não deu pão para aquele que teve fome, nada é bom. Todos os maravilhosos pensamentos, exatamente. Sofrimento e compaixão não tem nada. Não, tem pouca substância. Certo? E quem avalia eles é Deus. Sabe por quê? Porque é o seguinte, olha, deixa eu explicar uma coisa sobre a vida humana. Tá? Que a gente tem que aprender. O Cristo falou o seguinte: Senhor, como a gente vai conhecer os verdadeiros mestres? Pelos frutos os conhecereis. Daí a pessoa, não sei se esse ensinamento está certo. Deixa eu perguntar para Satanás. Satanás, como a gente vai conhecer os bons mestres? Ele, pelas raízes os conhecereis. As raízes ocultas lá dentro, lá embaixo, pelo misterioso. Pelas raízes os conhecereis. Então julgue essas raízes, porque daí você vai entender quem é bom e quem é mau. Você vai se fuder. Você entendeu? Então o fruto, você olha a árvore, a macieira é bom, não sei, mas a maçã, nossa, isso aqui é cheiroso, é bonito, tem uma cor, cara, que bom isso aqui. As raízes e a macieira, se a macieira é um bem universal, não sei, entendeu? Uma maçã é gostoso, uva é gostoso, manga é gostoso, entendeu? Mandioca também é gostoso, né? Mandioca também é gostoso. Entendeu? Então o ser humano, ele tem essa coisa perversa de querer julgar pelas raízes. É uma coisa perversa. Assim, o Cristo falou explícita qual a parte mais distante da raiz. O fruto. Agora, se o Cristo estava errado a respeito de como julgar bons mestres, não se preocupe com o assunto. Porque você nunca vai acertar. Entendeu? Se ele errou, você nunca vai acertar. Então, esse negócio de... Não, mas eles fazem por culpa. Eles sempre falam pra mim isso aí. Não, essa pessoa aí, isso é tudo na igreja, são tudo hipócritas. E daí? Eu não ligo. Sabe por quê? Porque a hipocrisia existe dentro delas. E eu não existo dentro delas. Eu existo fora delas. Entendeu? O lixo que está dentro delas. Tem o ditado rabínico. O que está oculto não polui. Conhece esse ditado? Conhece essa história, Rabino? Assim, É a versão do que não mata engorda, né? Não, é o seguinte, o Rabino é o seguinte, o pessoal estava reclamando lá, não sei o que, alguém tinha contaminado a sinagoga. Daí o Rabino fez o seguinte, quer saber, cara? Ele pegou um monte de peixe podre e pôs embaixo do casaco, guardou dentro do casaco. E foi pra sinagoga. Daí todo mundo chegava perto dele, putz, grila, aquele cheiro de peixe podre. E começou a criar um conflito na comunidade. Daí veio um outro rabino e abriu a jaqueta dele e caiu todos os peixes podres no chão. E daí o rabino que abriu a jaqueta falou: você contaminou o templo, porque aquilo é ritualmente impuro. Carne podre é ritualmente impuro. Daí ele falou: eu não. Está escrito está na escritura. O que está oculto não contamina. Você expôs e jogou no chão. Você contaminou a sinagoga. E ele estava falando justamente da hipocrisia. Ele estava falando: olha, essas pessoas estão cheias de peixe podre dentro da cabeça delas, cara.
Seguinte, cara, isso não contamina. Você entendeu? Só quando você começa a jogar o peixe podre, todo mundo aceitar e começa a gostar, aí você tem um problema sério. Você entendeu? Aí sim você tem um problema sério. Agora, se não, já tá dentro dos corações, desde que Deus sonda os rins e os corações. O nosso problema são as mãos e os pés. Posso? Eu gostava de falar sobre beleza. Estou ali a ver aquele casal que é lindíssimo. Vocês também devem estar a olhar para eles. Vocês são cada um mais bonito que o outro, dá para esse gosto. Olhar para pessoas bonitas, para coisas bonitas. Não é? É bom, né? É tão bom ver coisas bonitas ao pé de nós. Se você me permite, aqui é tão impressionante como eles se sentem em família e eu observava o casal e eu vejo um casal de tios meus, tipo, há 30 anos atrás, eu não tinha minha tia. Graças ao nosso professor. Só que fisicamente, gente. Eu ajudei um pouquinho. E o André me lembra também um tio meu jovem, é uma coisa muito estranha, tá fazendo aqui, é muito lindo. Não fosse o Hugo, dificilmente seríamos um casal. É verdade. Até hoje. E portanto, não lembro quem é que disse, não sou como tu. Tu é que sabes fazer citações, que a beleza salvará o mundo. E eu, para mim, acho que lá tem uma beleza. Sim, e como eu fui sim, eu também, não sei eu quem também, passava uma vida a eu chatear também com a acho. vida. Eu também acho que assim, a Agora, beleza já estou um bocado descansada beleza com esse assunto. e a abundância. O fato de que o mundo material é inegavelmente bom para os animais, e nós somos animais. Tanto que todos esses animais. Quantos animais não vivem nesse negócio, pô? 10 bilhões. A gente vai chegar a 11 bilhões e vai estar tudo maravilhoso. Entendeu? E assim, caramba, isso aí que é muito bom. Tá lá, entendeu? Pão é bom, vinho é bom, carne é bom, o mundo é bom, pô. Ah, mas tem as injustiças. Para de frescura, você não sofreu todas essas injustiças, pô. Assim, olha, tem 3 tipos de pessoas que falam dos sofrimentos do mundo. Certo? 3 tipos de pessoas. Aquelas que os sofreram. Então o cara que foi preso político e foi torturado, e ele vem falar para você dos sofrimentos do mundo, você cala solenemente. E fala, eu jamais teria altura para responder isso. A pessoa que perdeu lá a criança pequenininha, dolorosamente, ela chega para você, a vida é muito, muito horrível. E você cala silenciosamente. Esse é um tipo de pessoa que sofreu. Aí tem o jovem urbano, que é o seguinte, cara, mesadinha, vive com seus pais, você tá escolhendo sua faculdade, tem tantos males no mundo, cala a boca, seu idiota, arruma um emprego. Entendeu? E o acadêmico. Você deveria ser mais inteligente do que isso. Você usar isso como argumento é prova da sua burrice. Prova de burrice. Prova que você não é capaz de superar intelectualmente isso. Porque você não entende o que está acontecendo no mundo. Porque você é burro. Eu não sei se você é burro por razões cerebrais, ou assim, o seu QI, entendeu? Ou foi a sua educação. Eu não sei. Isso eu não sei, não é problema meu. Mas é burrice. Isso é burrice, porque o testemunho de todas as gerações é que a vida é muito dura, mas é boa. Todo mundo viveu num mundo pior do que a gente e todo mundo falou que é o seguinte. É legal, cara. E um número menor a gente vê, puxa vida, para eles o mundo não foi nada bom. O fato de que o mundo tem defeitos, o mundo tem fissuras. E às vezes o ser humano, os indivíduos humanos caem numa delas. E os outros animais, eles não caem nelas? Claro que eles caem nelas também. E eles continuam existindo. Mas as espécies que se extinguiram. Sim, mas elas foram substituídas por outra, pô. Então, não é intelectualmente consistente. Se vem de uma pessoa que sofreu os sofrimentos do mundo, o que dá um testemunho honesto e sincero. Também uma pessoa pode falar, olha, eu não sofri, mas eu vi isso aí, cara. Eu vi muita gente que sofreu realmente, e isso realmente existe. E eu não consigo lidar com ele. Você fala moderadamente.
eu não consigo lidar com ele. Eu não consigo conciliá-lo com a ideia de um Deus bom. Não, você não consegue. A não ser que você seja um doutor Emir Saad, um gênio. Sim, exatamente. Como eu falei, essas pessoas, vocês são burros, vocês são imbecis, entendeu? Você não está considerando o testemunho das próprias pessoas que sofrem. Entendeu? E daí você vai ver, o testemunho das pessoas que sofrem é ambíguo em relação a esse negócio de o mundo é bom. Das que sofrem mais. Umas falam que é muito ruim, outras falam, não, ainda é bom. Valeu. Umas são soterradas e outras morrem num momento de luz. Entregam sua vida num momento de luz. Então peraí, se a posição delas é ambígua, a das outras tem que ser positiva. A de todos os outros tem que ser positiva, pô. Pensa bem. Moralmente é um desrespeito aos sofrimentos deles dizer que o mundo é mau. É o que eu acho, pessoalmente. Isso, é julgar que é o seguinte, porque eu não tolero esse sofrimento. Ele não deveria existir. E quando eu digo ele não deveria existir, eu estou dizendo que aquele indivíduo humano que sofreu aquele sofrimento não deveria existir. Não, ele deveria existir sem sofrimento, mas eu não sei o que é ele sem o sofrimento dele. Que ente é esse que é um indivíduo humano que não é aquela vida? Da onde veio? Não tem. Cada ser humano existe na sua circunstância. E só. Então eu estou dizendo que ele não tinha o direito de existir no meu mundinho lindinho, flores e passarinhos, cheio de rosas, sem espinhos. Ele não deveria existir para que eu me sinta bem. E daí eu acredite que tem um Deus bom. Vai lamber sabão. Entendeu? Nem eu, nem Deus, nem o cara que está sofrendo está nem aí pelo que você acredita ou não. Entendeu? Ninguém quer saber. O que você acredita ou não só é importante para você. Então, eu acho que é indigno do sofrimento humano você usar isso como objeção. Eu acho que é aceitável se você foi vítima dele. Ou se você viu tantas vítimas deles. Então você era um médico, por exemplo, e você viu muito, e daí você ficou num estado de dúvida real, porque você viu muito e fez muito para tentar aliviar. Eu vou silenciar diante da sua experiência também. Por quê? Porque você tem mais conhecimento do sofrimento do que eu. Entendeu? Então a sua opinião é mais digna de respeito do que a minha acerca desse sofrimento. E a beleza? Onde é que entra aí? Eu quero que eu tinha perguntado. Pô, beleza é o contrário do sofrimento. Não dá. Beleza é sempre um argumento a favor da bondade do mundo. É argumento patente, né? A favor da bondade do mundo. Mas olha só, tudo isso aí era um parênteses por causa de uma pergunta que não tinha nada a ver com o tema. Vocês querem voltar para o tema? Vocês querem voltar para o tema original? Vamos voltar. Voltamos.